Nós já estamos aqui com a presença da Bianca Dalmaso. A Bianca vai falar sobre cuidados com a infância na pandemia. A Bianca é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, mestranda da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo pelo Programa de Psiquiatria, tendo como orientador o Dr. Guilherme Polonzik. Atualmente é professora universitária, psicóloga e pesquisadora do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Seu trabalho tem ênfase em análise do comportamento e neuropsicologia, atuando principalmente com desenvolvimento infantil e saúde mental. Bia, você está por aí? Olá, tudo bom? Bom, então eu passo a palavra para você e arrase. Obrigada. Vamos ver se a gente consegue compartilhar o PowerPoint. Primeira meta. Já estou vendo. Já está vendo? Perfeito. Então, obrigada pelo convite. É uma honra participar da Jaque, é uma honra participar da Jaque depois da palestra da Marcela. Então, eu vou tentar ficar menos nervosa e vou falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados na infância, principalmente nesse momento de pandemia. Eu dividi mais ou menos a apresentação por partes para a gente... Bom, vocês não querem expectativas demais e eu também me orientar, né? Então, a gente vai passar um pouquinho sobre o que é infância, quais são os efeitos da pandemia ou de pandemias na infância, em particular, quais são os efeitos da Covid-19 na infância e terminar com alguns cuidados que a gente precisa tomar nesse momento e cuidados futuros que nós precisamos tomar quando a pandemia passar e a gente entrar em contato com consequências a médio e longo prazo. Tem uma frase de um pesquisador, ele é um pediatra, que ele diz: quem não sabe o que procura não sabe interpretar o que acha. E eu acho que a ideia da gente pensar na Jaque, aspectos dos cuidados na infância, da pandemia, é justamente a gente começar a procurar, a entender o que a gente está olhando, o que a gente está vendo, porque senão depois no futuro a gente não tem como interpretar, não tem como analisar, não tem como entender o que a gente está achando. E já que a gente está numa jornada de análise do comportamento, a gente gosta de trabalhar com previsão, a gente gosta de trabalhar com controle, a gente gosta de trabalhar com comportamentos definidos, bem delimitados, frequência, intensidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro é que infância eu estou dizendo. Quando a gente pensa em infância, a gente tem que levar em consideração que existem várias infâncias, existem várias modalidades, várias pessoas. Infância é uma construção sociocultural, socioeconômica, então eu tenho uma infância de crianças que têm alguma delimitação, alguma deficiência auditiva, visual, cognitiva, motora. Eu tenho infância de crianças que fazem parte de alguma etnia minoritária ou são crianças de tribos indígenas, de quilombolas, são crianças refugiadas, são crianças imigrantes. Eu estou falando de crianças com deficiência auditiva. Eu estou dizendo de crianças com desenvolvimento típico, desenvolvimento atípico. Então, qual é a infância que a gente está... O que a gente está chamando de infância? Vocês vão reparar que independendo de qual infância você está olhando, para qual infância você quer estudar ou você quer olhar, você vai ter impactos diferentes em diferentes questões. Toda vez que a gente fala de comportamento humano ou a gente estuda o ser humano, a gente precisa lembrar que ele perpassa 3 níveis de seleção. Então, eu estou falando da filogênese, da ontogênese, da cultura se relacionando. Quando eu falo da infância, essa infância também tem 3 níveis de seleção. Eu também tenho aspectos filogenéticos dessa criança, junto com os aspectos da ontogenética, então é um entrelaçamento da filo e da onto, e essa criança não está sozinha, ela está inserida numa família, numa comunidade, numa sociedade, e no meio de várias normas socioculturais. Então, a gente primeiro precisa olhar para qual infância. Para tornar, talvez, esse primeiro contato mais fácil para mim, eu acho mais fácil a gente partir de uma premissa de uma infância
que é uma infância em que a gente tem um desenvolvimento típico, é uma infância onde as normas culturais, a sociedade, a comunidade, a família estão bem estruturadas. Depois que a gente entende como se dá essa infância na pandemia, a gente pode pensar nos desdobramentos quando a gente tem alterações na filogênese, a gente pode pensar em desdobramentos quando eu tenho normas socioculturais que são diferentes da onde eu venho, então eu tenho normas no atual ambiente onde eu me insiro, em que não fazem parte das minhas normas, e aí a gente pode pensar nos possíveis desdobramentos. Se o áudio ficar ruim ou ficar muito rápido, Sara, você me grita, você me avisa, que dar aula por nada é muito ruim. Tá tranquilo, se joga. Beleza. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar é que por mais que a Covid-19 seja uma novidade 2020, pandemia não é uma novidade. Pandemia é uma coisa que o mundo já vivenciou em alguns momentos e mais do que pandemia, a gente já vivenciou alguns desastres naturais, a gente já vivenciou algumas coisas não legais. Grande parte dos estudos do desenvolvimento infantil partiu ou teve como origem alguns desastres, algumas guerras que foram dando marcos e foram mostrando para a gente quais são os efeitos de violência, quais são os efeitos de mortes em massa, quais são os efeitos de distanciamento social. Então, a gente já vem de uma história que diz quais são os efeitos da pandemia na infância. Então, a foto, a imagem que vocês estão vendo da esquerda é da gripe espanhola nos Estados Unidos, onde a gente já tinha o pessoal fazendo uso de máscara. E do lado direito você tem duas crianças sírias depois de um atentado. Então, a gente já sabe quais são os efeitos, a gente já estuda isso há muito tempo. Se vocês pegarem as teorias do Bowlby, que fala da teoria do apego, que tem algumas relações com a análise do comportamento, quando a gente vai estudar formação e criação de vínculos, como a gente estabelece relações de intimidade. Bowlby falou da teoria dele e desenvolveu a teoria dele depois da Segunda Guerra, né? Então ele pegou crianças que foram afastadas dos pais, crianças que ficaram por tempos, meses, internadas em hospital, e ele começou a comparar o quanto isso teria um efeito negativo no desenvolvimento. De um modo geral, o que a gente vai ver? A gente vai ver que pandemias e desastres, eles geram muitas incertezas, muitas inseguranças, muitos medos, muitas ansiedade, muita irritabilidade. Então, esse é um combo, digamos assim, esperado de uma pandemia e de um desastre. É esperado também esse sentimento do desconhecido sobre a doença, deste medo frente ao não sei como vai ser. Então, tanto os desastres quanto as pandemias, elas geram em adultos, em idosos, em crianças, em adolescentes, ansiedade. Então, esse sentimento de começar a me antever frente ao desconhecido, que eu não tenho controle, é esperado. Fora isso, a gente tem as interrupções dos processos de aprendizagem. Então, se a gente for pensar, as escolas param de funcionar, você tem uma reclusão do âmbito da rua para o âmbito de casa, e isso gera muitas consequências econômicas para os pais, que por tabela geram para as crianças, e com isso a gente tem um maior estresse parental. Os pais, eles se tornam mais sensíveis a determinados estímulos que antes eles não eram, que podem tornar eles cada vez mais irritadiços, mais agressivos, o que faz com que essa criança entre em contato com violência física, violência psicológica e muitas vezes violência sexual. Uma outra coisa que a gente sabe de efeitos que tem desastres e pandemias de modo geral no desenvolvimento da criança é a alteração de rotina. Crianças pequenas ou crianças de um modo geral precisam de uma certa rotina, de uma certa consistência, de uma certa regularidade para o desenvolvimento dela. Incertezas tornam elas mais inseguras para explorar o ambiente,
Fora isso, as pessoas em volta dela se tornam mais salientes a estímulos aversivos, o que torna com que a exploração, o ir se desenvolver, buscar coisas, compreender as coisas, vai se tornando aversivo ou vai se tornando, digamos assim, menos saliente. Então, quando a gente se depara com isso, a gente tem um monte de probleminha que funciona a curto, a médio e a longo prazo. Como eu disse, pandemias não são novidades no que a gente vivencia ou que a gente tem de conhecimento. E tem 2 livros que eu não sei se vocês já viram falar ou se conhecem, que eu achei muito interessante porque eles foram lançados em 2019, então não tinha Covid-19 quando um livro sobre a psicologia das pandemias foi lançado e nem um livro sobre psiquiatria relacionada às pandemias, né? Quais são os impactos que a gente tem em termos de saúde mental. São livros que aconteceram antes da Covid, justamente porque o mundo já vivenciou. E uma coisa que a literatura na área tem falado, tem abordado de um modo geral, é que a saúde mental, a assistência psicológica, a assistência psiquiátrica tem pouca preocupação. Então, os maiores marcos de preocupação que a gente tem em épocas de pandemia são de ordens sanitárias, né? Então, a gente tem uma preocupação maior em termos de contaminação do que a gente tem em termos de preocupação de saúde mental. E o pessoal que estuda a área diz que isso é uma preocupação por conta do segundo surto. O segundo surto de pandemia não é uma segunda leva da pandemia, mas seria os efeitos que vêm secundários. Então, no primeiro momento, a gente tem a paralisação, depois a gente vai começar a ver crises econômicas e isso vira um estressor psicossocial para desencadear alguns problemas de ordem emocional, de ordem, muitas vezes, psiquiátricas. Então, existe uma preocupação principal no estudo do patogênico, no estudo da pandemia, mas a gente precisa também agora parar e começar a pensar nas consequências emocionais desse estresse, as consequências emocionais e psicológicas que tem o fato da gente estar recluso, o fato da gente ter mortes em massa, e que é isso que é a proposta da Jaque nesse momento, né? Então, eu acho que foi muito pertinente o convite para falar dos cuidados da infância na pandemia, justamente para a gente pensar junto quais são as possíveis consequências emocionais que nós vamos ver. Não é uma área de certezas, é uma área em que a gente está vivenciando ao longo. Então, a gente está vendo esse movimento do que pode vir a ter de consequências a curto, a médio e a longo prazo. Então, se vocês tiverem interesse, esses são 2 livros que eu acho interessante de um modo geral sobre pandemia. Eles não focam em análise do comportamento, mas a gente da análise do comportamento já tem o hábito de ler textos que não são específicos da nossa área, o que é muito importante, né? A gente ler textos de outras linhas teóricas, de outras áreas, para a gente compreender o fenômeno melhor. A gente consegue transpor por conta da nossa teoria, das relações que a gente vai estabelecendo. Então, de um modo geral, quais são os efeitos da Covid-19? Então, efeitos da pandemia, de um modo geral, tem a ver com um ambiente de muita incerteza, de muita insegurança, é uma ruptura no ciclo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, então a gente começa a ter problemas em termos de desenvolvimento acadêmico, comprometimento no desenvolvimento emocional, então é comum você ver bastante transtorno de sono, enurese, mas e com relação à Covid? O que a gente pode dizer dos efeitos que nós temos da Covid agora nas crianças? Bom, primeira coisa que a gente precisa relembrar é que doenças infecciosas, elas trazem perturbações ao ambiente onde a criança cresce, onde ela se desenvolve. Seja porque o ambiente onde ela se encontra é um ambiente que tem sofrido ou que tem sentido um impacto muito maior dessa questão da pandemia, seja o espaço físico, socioeconômico, seja as relações que ela estabelece.
quais são os maiores problemas que a gente tem, que a gente agora tem pensado e estudado mais, e meu orientador do mestrado tem até uma pesquisa, que é Jovens na Pandemia, que ele está tentando, não só ele, como vários pesquisadores na área de saúde mental, estão querendo ver os impactos psicossociais. O que a literatura já disse para a gente é que infância e adolescência são momentos do desenvolvimento mais vulneráveis em termos de futuras relações ou de desenvolvimento de psicopatologias. Para análise do comportamento, a gente sabe que a psicopatologia ela tem a ver com os repertórios estabelecidos com o ambiente. Então, quando a gente fala de psicopatologia na infância, na adolescência, na vida adulta, a gente está falando de padrões de comportamento que, de algum modo, geram um sofrimento, um comprometimento na vida pessoal, na vida social, na vida acadêmica do indivíduo. O que a gente então sabe é que a pandemia, de algum modo, torna as crianças e os adolescentes mais vulneráveis e ela torna eles mais vulneráveis a alguns processos de médio e longo prazo por conta de maus tratos físicos. Então, a gente está tendo nesse momento um maior número de denúncias de abuso contra a criança físico, então crianças têm apanhado mais, e isso tem relação também com estressores parentais, né? Pais mais cansados, mais estressados, acabam fazendo uso de medidas disciplinares físicas, então castigos físicos, agressões. Nós temos também um aumento muito grande de maus tratos psicológicos, mentais, e a gente está falando de abuso psicológico. Eu acho que talvez a Marcela tenha explicado para vocês um pouco melhor sobre isso, então não vou nem entrar nessa seara, mas uma das coisas que as pesquisas na área, pelo menos de agora da Covid, têm salientado é que meninas são mais vulneráveis a tantos maus tratos físicos quanto emocionais, psicológicos, porque existe uma violência baseada em gênero na infância também. Então, meninas sofrem mais do que meninos, de um modo geral. Tem um movimento que agora também o pessoal tem percebido e tem estudado com relação a trabalho infantil. Então, crianças que agora fazem parte são colocadas como um dos agentes de fonte de renda, vamos dizer assim, por conta desse problema econômico. Então, a gente tem visto as crianças começarem a trabalhar para sustentar a família, ou para auxiliar a sustentar a família, como a gente também tem visto agora uma preocupação, né, é dessas crianças voltarem para a escola depois que esse período de pandemia passar. O ensino público hoje, ele tem ido para o módulo online, mas a gente sabe que as condições socioeconômicas não são iguais para todos. Então, existe uma parcela das crianças e adolescentes que não tem acesso, de fato, à escola desde março. E que essas são as preocupações atuais de vários profissionais da área da infância, porque essas são as crianças e os adolescentes que têm a maior chance e risco de evasão escolar. Em termos de saúde mental e estresse psicossocial, a gente sabe que baixas condições socioeconômicas, baixo acesso a ambientes saudáveis, vamos dizer assim, saneamento básico, água encanada, espaço para a gente ter de lugar para dormir, lugar para comer, ter o que comer, tudo isso acaba sendo um estresse para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático, transtornos de depressão. Algumas crianças têm apresentado transtornos do sono. Fora isso, a gente também tem reparado que tenha surgido alguns casos de exclusão social. Então, como algumas crianças, por condições de localização, de moradia, elas estão ficando mais à margem é maravilhoso, né? Elas já estavam à margem, mas a gente está crescendo essa exclusão e esse distanciamento, e isso é uma coisa que a gente agora, nesse momento da pandemia, quando pensa em cuidados na infância, é para isso que a gente olha, o quanto o agora tem este efeito no agora, mas isso vai produzir um efeito a médio e longo prazo, o quanto os maus tratos físicos agora produzem consequências de uma criança que não se sente
capaz de fazer coisas, e com isso a gente vai montando um repertório muito empobrecido. E a gente sabe quais são os efeitos de alguns repertórios empobrecidos, ou repertórios comportamentais buscando ou verificar comportamentos de verificação de estímulos aversivos. Então a gente vai começar a construir repertórios que para nós não, enquanto sociedade, enquanto cultura, não é interessante, não é legal. Então, nesse sentido, é para isso que nós olhamos agora quando a gente está vivendo as crianças na pandemia. Então, a gente está reparando o quanto estamos tendo de estresse. Então, relações pais e filhos, relações entre irmãos, relações familiares, elas estão mais vulneráveis, elas estão mais fragilizadas. O quanto tem determinadas crianças que fazem parte de um grupo de risco, porque elas estão vivendo maus tratos ou elas estão permeadas por um ambiente muito violento. O quanto as mortes dos familiares por Covid ou por outras condições, porque é isso, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, mas outras doenças estão acontecendo simultaneamente. Então, a gente ainda tem as outras questões. E o quanto esses lutos, essas perdas, têm criado crianças desacompanhadas, crianças separadas dos seus entes queridos. Existem algumas pesquisas tentando compreender melhor as relações das crianças, filhas de profissionais da área de saúde, porque hoje ser profissional da área de saúde é um risco ocupacional muito grande, e essas crianças, elas perdem o contato por conta de ser um grupo de risco, né? Porque crianças, por mais que a gente saiba que a pandemia não tem um efeito, o Covid não tem um efeito na saúde delas de um modo geral, elas não são o maior grupo de risco, existem crianças que fazem parte desse grupo, mas elas são grandes transmissores. Então, nós temos isolado e separado crianças, porque elas são consideradas um dos grandes vetores, e com isso a gente tem as relações familiares sendo mais afrouxadas ou sendo desfeitas. E tô falando super rápido, gente. Milhões de desculpas. Então, se a gente for pensar nesses 3 níveis de seleção, se a gente então for pensar na infância, pensando em aspectos filogenéticos, ontogenéticos e culturais, eu preciso pensar então que essas normas culturais, elas também são fatores, muitas vezes, de risco, porque existe ainda um estigma, nós temos vivenciado um estigma contra determinados grupos étnicos. Então, entender da minha criança qual é o grupo, quais são as normas sociais que ela está, ou qual é a cultura em que ela está permeada, querendo ou não, ela sofre, junto com os adultos, os estigmas frente a determinados grupos, ou ela é um dos grupos que geram estigmas contra outros. Com relação ao acesso que se tem aos serviços básicos, né? Então, a gente sabe que agora, nessa época de Covid, o acesso ele é limitado a serviços básicos. Então, em termos de o quanto você pode usufruir do ambiente social, ele é limitado. A gente não você não é livre para fazer o que você fazia antes da pandemia, porque agora a gente tem que tomar cuidado para preservar a sua saúde, a saúde do próximo. Então, hoje a gente tem um acesso limitado, isso também produz sequelas em termos do acesso à nossa sociedade, né, de um modo geral. Em alguns lugares a gente está vendo recursos escassos. A gente vivenciou no começo da pandemia, né, a fuga dos papéis higiênicos do banheiro, e a gente ainda tem vivenciado algumas coisas em termos de recursos escassos, como o preço do ovo, o preço do arroz. Tipo, você não diz, mas eu te amo, mas você compra um saco de arroz, porque é praticamente a mesma coisa. Então, isso também produz um efeito. O acesso a serviços de apoio comunitário são também limitados, e com isso a gente vai vendo o quanto a escola acabou sendo um serviço muito limitado, e que era um local de proteção para a criança, era um local onde ela, digamos,
teria acesso a um outro espaço, a um outro momento, onde ela teria reforçadores sociais e que ela também vai ter essa limitação. Lazer, agora a gente voltou a liberar alguns espaços, principalmente em condomínio, como a pátio, quadra, piscina, que antes a gente não tinha, então isso também foi um limitador. As crianças passaram a, de fato, ficar somente dentro de casa e elas não puderam mais usufruir de atividades físicas que são importantes. Com relação à família, a gente tem alguns casos de separação familiar em que, por alguma razão, essa criança vai ser levada para um outro espaço para cuidado mais restrito, seja porque os pais são profissionais da área de saúde, seja porque dentro da família dela existem pessoas vulneráveis, então, como ela é considerada um vetor, ela é colocada em outro ambiente, então isso também vai reduzir o suporte social de que ela tem acesso, isso também aumenta o risco em que ela pode ter de violência, o risco que ela pode ter de abuso, e fora isso, o medo de doença, o medo da morte, os aspectos do luto. Nós não somos uma cultura que fala do luto como se fosse, ou fala do processo de morrer como se fosse uma coisa corriqueira, natural. Nós temos uma relação muito de distanciamento da morte, e o quanto isso também vai gerando consequências na criança, por ela não entender, por não ser conversado com ela sobre esses processos e os impactos emocionais que se tem disso. Então a gente começa a ver muitas crianças tendo crises de ansiedade quando o cuidador sai do campo visual, ou da necessidade que ela tem de ficar fiscalizando de tempos em tempos o cuidador dela, então de ficar ligando várias vezes, de fazer várias vezes videochamada, de dormir junto, de não conseguir se distanciar e não conseguir aproveitar outras coisas justamente por conta desses receios e desses medos. E por fim, se a gente for pensar no aspecto da criança, existe um aumento muito grande de negligência infantil, de violência, de exploração, de abuso, e vários impactos negativos. Então, toda vez que a gente vai segmentando o espaço onde a criança pode usar para se desenvolver, conforme a gente vai diminuindo os acessos a reforçadores, mais a gente vai tornando essa criança vulnerável a várias outras questões, sejam de abuso, seja de estresse, sejam de algumas psicopatologias. Então, nós vamos criando problemas de médio e longo prazo para resolver um problema de curto prazo, digamos assim, né? Para frear a pandemia agora, a gente acaba produzindo efeitos de médio e longo prazo. Tipo cobertor pequeno, né? Para a gente conseguir fazer uma coisa, a gente mexe de um lado, desmexe do outro. Então, quais são normalmente as alterações que a gente vê nos ambientes? Vocês vão ver alterações em termos de cotidiano, então a rotina das famílias mudam, e mudam em termos do ambiente do espaço de trabalho, mudam em termos de horário, em termos do que de fato elas fazem. A gente vai ter alterações em termos de amizade, né? Então os vínculos afetivos também vão mudar, e a gente muda a rotina, os horários para fazer os compromissos que nós tínhamos, e as coisas que nós precisávamos fazer antes, e que agora a gente não faz, ou, enfim, outras coisas vão comprometendo. Então, de um modo geral, o que as pesquisas têm falado, têm mostrado, é que a gente tem tido alguns problemas do âmbito emocional e comportamental, seja em problemas de sono, preocupação, maior número de problemas de atenção, né? Então as crianças elas têm tido mais dificuldade de concentração, e isso tem gerado um problema acadêmico muito grande, porque por mais que as aulas agora funcionem em uma modalidade online, as crianças têm tido mais dificuldade, apesar delas serem de uma geração tecnológica. O estresse emocional tem cobrado um certo preço, e a falta de atenção, a falta de concentração tem sido um deles. Tem alguns casos que a gente tem visto um aumento de uma dependência excessiva dos pais, uma maior agitação, desconforto, tédio,
problemas alimentares. Então, esse é o cenário atual que a maioria dos psicólogos infantis e psiquiatras infantis tem se deparado agora a curto prazo na pandemia. Então, a gente tem reparado muito mais nessa dependência excessiva, nessa desatenção, nessa preocupação mais exacerbada, problemas de sono, desconforto, agitação, impulsividade, pesadelos e problemas alimentares, falta de apetite ou procura por alimentos mais gordurosos, com maior taxa de carboidrato e derivados. Mas você não veio fazer, por exemplo, participar dessa palestra para saber todas as desgraças sobre o que a infância está vivenciando agora por conta da Covid. Você veio porque você queria entender quais são os cuidados que a gente pode ter, então, agora na infância. De um modo geral, a gente pode juntar em 5 maiores cuidados, que são conversar sobre a Covid, a gente pode falar sobre estilos parentais, rotina, contato social e mau comportamento, que a gente vai colocar entre aspas, porque é uma expressão mega ruim, mas enfim, é o que a literatura tem usado ou tem descrito melhor. Com relação à conversa sobre a Covid, psicoeducação ela é uma estratégia antiga e é uma estratégia muito utilizada da psicologia em qualquer abordagem psicológica. A psicoeducação ela trabalha justamente com esse autoconhecimento, a gente torna mais salientes alguns estímulos discriminativos, a gente consegue então manejar comportamento de risco, a gente consegue ensinar novos repertórios e para a gente conseguir fazer isso a gente precisa ter uma linguagem acessível, uma clareza na nossa fala, a gente precisa entender que não temos todas as respostas e não é esperado que tenhamos todas as respostas, mas a ideia é que a gente tenha um espaço aberto para escuta, para conversa, para o diálogo. Então, psicoeducação é uma das estratégias mais utilizadas dentro do consultório, fora do consultório, dentro de orientação parental, treinos parentais. Então, de um modo geral, falar sobre Covid é importante, porque quanto mais a informação for clara, simples, certeira, menor os impactos que eu vou tendo com relação aos medos que eu tenho, com relação às incertezas, e com isso eu vou limpando, eu vou tornando menos ansiogênico algumas coisas, eu vou tornando mais palpável e mais acessível algumas informações. Existem algumas cartilhas prontas sobre Covid para criança. Tem uma cartilha, se vocês quiserem usar, eu coloquei um QR Code para vocês acessarem o link direto, que é da série dos Pequenos Cientistas, falando sobre o coronavírus. Ele é um livro de linguagem acessível para crianças, ele foi feito para crianças, ele é gratuito, e ele vai explicando quais são o que é a Covid, como a gente previne ela, como é que a gente se cuida para a gente não se contaminar. Existe um outro que é também uma cartilha do governo falando sobre coronavírus, também fala sobre esse cuidado e esse manejo, em que a gente também vai explicando numa linguagem acessível, simples para crianças pequenas, como a gente pode prevenir, se cuidar e cuidar do próximo com relação ao coronavírus. Existe também uma cartilha feita para o pessoal com síndrome de Down, em que é uma cartilha onde se vai discutir os efeitos e os impactos do coronavírus em uma linguagem mais descritiva para um público específico. Então, a gente começa a falar de uma inclusão de outras infâncias, em que eu tenho material adaptado para crianças com dificuldades e deficiências cognitivas, em que eu consigo falar sobre o coronavírus de um jeito simples e acessível, que fique claro para a criança e que torne menos ansiogênico, digamos assim. Existem cartilhas PECs, ou existem cartilhas de imagem também para a gente trabalhar com crianças com autismo, em que você também pode ir explicando o que é o coronavírus, você pode usar as imagens para dizer como se previne,
o que é, como a gente se cuida, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, em que o pessoal que trabalha com crianças de desenvolvimento atípico tem usado para trabalhar com essa parcela da população, que também é uma parcela vulnerável, fora a questão da infância, a questão da comunicação verbal. Então, você pode trabalhar uma cartilha de comunicação não verbal com elas. Outra coisa que é importante a gente também salientar, que é um cuidado que nós precisamos ter frente agora à infância, são os estilos parentais. Não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês conhecem sobre estilos parentais, mas a forma ou o modo como os pais educam a gente, ou essa responsabilidade dos pais, ela tem um impacto muito grande em aspectos de socialização. A Diana Baurin, que é a citação que eu trouxe para vocês, ela é uma das pesquisadoras mais conhecidas sobre estilos parentais. Ela dizia que, nos textos dela, que os pais são os principais responsáveis pela socialização dos seus filhos. A socialização é um processo iniciado pelo adulto, pelo qual o jovem, por meio da educação, do treinamento e da imitação, adquire sua cultura, bem como os hábitos e valores congruentes com a adaptação a essa cultura. Não há como os pais escaparem de exercer um efeito determinante sobre a personalidade, o caráter e a competência de seus filhos. Então, os estilos parentais é o modo em que os pais têm de trabalharem ou de ensinarem ou de treinarem, de inserirem os filhos na cultura, nos valores, na nossa sociedade. Se você gosta ou você lê mais sobre autores nacionais, a gente tem a Paula Gomide, que vai dizer que os estilos parentais são um conjunto de práticas educativas, que tem como objetivo educar, socializar e controlar o comportamento dos filhos. Então, quais são os estilos parentais que os pais usam na educação das crianças ou dos seus filhos, produz impacto em termos da socialização e nas vivências dessa criança. Dependendo de como os pais, ou dependendo de qual é o estilo de parentalidade, quais são o conjunto de práticas educativas que os pais usam ou que os pais têm, a gente vai ter um perfil ou a instalação de determinados repertórios, sejam repertórios pró-sociais, sejam repertórios de empatia, sejam repertórios de socialização, ou impactos em termos de a gente ter desenvolvimento de repertório de comportamentos antissociais, de ruptura de regras. Então, dependendo quais são as práticas que nós usamos, os efeitos que nós produzimos. Depende da literatura que você usa, você pode ver estilos como autoritário, democrático, permissivo, indulgente, negligente, sendo que boas práticas, e aí valeria a pena até uma única palestra sobre esse tema, porque é um tema muito grande, muito rico, falando o quanto estilo democrático de parentalidade é um estilo em que a gente ensina as crianças no planejamento, na tomada de decisões, tem um impacto no repertório emocional da criança, então você começa a construir um repertório de maior resiliência, de maior autoconhecimento emocional, e aí se você consegue trabalhar habilidades socioemocionais, como você pode ter o estilo autoritário, em que você acaba criando uma criança com maior insegurança, uma criança que tem um repertório de, digamos assim, ela não é uma criança que explore muito o ambiente, uma criança que tem muita dificuldade de planejar, é uma criança que tem uma dificuldade muito grande de se colocar no mundo. Então, ela tem, vamos pensar de um modo geral, eu não ensino a ela a tomar decisões, eu tomo as decisões por ela. Então, ela pode se tornar um adulto muito inseguro, muitas vezes muito impulsivo, justamente porque ela não aprendeu esse colocar na balança. As coisas, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Quando eu tenho pais democráticos, eles me ensinam a colocar na balança quais são os efeitos de curto, médio e longo prazo, e eu tomo a decisão e de algum modo eu vivo as consequências da decisão que eu tomei. Pais autoritários, a gente vai ver que essa decisão não sou eu que tomo,
são os pais que tomam. E com isso, a criança ela não aprende, ela não adquire o repertório de tomada de decisão, o que torna mais complexo ou que torna mais difícil, em alguns casos, ela compreender, enfim, quais são as ações dela. Negligência, a gente vai ter pais, assim como permissivos, em que é indiferente esse cuidado, então a gente também precisa focar e prestar atenção, porque vai ser uma criança mais insegura, com relacionamentos afetivos mais frouxos. Então essa é uma linha teórica. Vocês também podem achar uma outra linha que é da Gomide, que vai falar de monitoria positiva, comportamento moral, monitoria negativa, negligência, punição inconsistente, disciplina relaxada e abuso físico. A ideia é que neste momento, ou de um modo geral na infância, nós aumentamos o uso de práticas de comportamento pró-social, que seja dar atenção adequada àquilo que a gente quer ver. Nós passamos a ter relações mais afetivas, mais singelas, mais honestas, que nós conseguimos desenvolver valores, instalar comportamentos de responsabilidade, empatia, mais do que a gente tem os comportamentos que produzem impactos antissocial. Na infância, a rotina é importante, porque a rotina ela aumenta a autonomia da criança. Com isso, ela diminui a ansiedade, diminuição de ansiedade, a gente tem diminuição de comportamento de birra. Rotina também proporciona momentos em família, também proporciona saber esperar a própria vez, se organizar, se planejar. Dentro da rotina, você pode estabelecer práticas de atividades domésticas, lembrando que a atividade doméstica ela tem que respeitar a faixa etária, ela tem que respeitar a fase do desenvolvimento, se a criança é capaz ou não de desempenhar uma atividade bem feita, porque uma vez que ela consiga fazer uma atividade com começo, meio e fim, é reforçador ela conseguir fazer isso, e isso que faz a instalação do repertório de atividades de vida diária. Se eu coloco uma atividade para a criança fazer e essa atividade ela é muito gritante em grau de dificuldade, eu vou tornar aversivo a atividade doméstica e com isso eu tenho uma criança menos participativa. E uma outra coisa que a gente já falava antes da pandemia e que a gente precisa voltar a falar é sobre o tempo de tela. Por mais que a gente tenha hoje aula online não entra no tempo de tela, mas existem alguns momentos de lazer que nós temos tempo de tela, nós como adultos e as crianças e adolescentes. Uma questão que tem se discutido muito e que a gente precisa rever na rotina é que esse tempo de tela seja diminuído e que a gente aumente momentos em família, em que a gente volte a ter momentos de interação prazerosa entre os membros da família. Então, é importante a gente também ter rotina de sono, então preparar a criança para dormir, ela tem um horário fixo para dormir, quantidade de horas dormidas no desenvolvimento infantil é importante para o desenvolvimento emocional, cognitivo, social da criança. E momentos em família, que seja prazeroso para todo mundo participar das coisas em família. Contato social, se a gente for pensar, nós temos tido uma diminuição por conta do distanciamento, com isso a gente tem uma maior sobrecarga de trabalho, principalmente no cuidador principal, isso também tem gerado reações emocionais nas crianças e nos cuidadores. Então a gente precisa criar rotinas em família, para diminuir a sobrecarga de trabalho, então rotinas de atividades, de tarefas de casa, elas têm diminuído esse peso para o cuidador principal e elas têm criado um momento de lazer em conjunto. Fora isso, a gente tem momentos de rede de apoio, né, com avós, tios, creches, escolas, diminuir uma expectativa de desempenho acadêmico, né, então nesse momento a gente só está tentando chegar no final de 2020, a gente não quer que as crianças, a gente precisa talvez repensar aspectos acadêmicos, aspectos educacionais. Então, propiciar momentos para que as crianças elas possam interagir
com os familiares, nem que seja online. É importante para elas manterem esse vínculo. E por fim, com relação aos maus comportamentos, esse termo mau comportamento ele é extremamente vago, ele é extremamente subjetivo e é um dos termos que em psicoterapia infantil mais se usa e que é o mais tenebroso. Em que sentido? Porque a gente precisa entender qual é o contexto e o que eu estou descrevendo como um comportamento ruim, um comportamento mau. Às vezes eu preciso levar em consideração aspectos de cansaço, fome, medo, tédio, autonomia, e eu preciso levar em consideração o contexto e levar em consideração o meu próprio estresse. Uma coisa que a gente precisa retomar e compreender é quais são os métodos disciplinares daquela família e quais são os valores que ela quer passar para o filho ou para os filhos. Com isso, a gente precisa sentar e discutir um planejamento de disciplina ou um planejamento de consequenciação. Tem hora em que se dá uma bronca, tem hora que se coloca de castigo, tem hora em que a gente só respira fundo e muda o foco, porque o contexto é importante. A gente trabalha com análise do comportamento. Então, por mais que as pessoas achem que a análise do comportamento é Ctrl+C, Ctrl+V, que é uma ideia extremamente errada, a gente trabalha com análise funcional. Então, eu preciso entender o contexto em que eu estou inserido para ver quais são os métodos disciplinares que casam com aquele comportamento. Então, a gente sempre prioriza consequências naturais do comportamento, sendo que essas consequências são consequências interessantes do tipo sujou, limpou, desarrumou, guardou. A gente sempre fala daquilo que a gente quer ver, porque quando a gente fala o que você deseja, você no pedido, no comando, no mando, já sinaliza qual é o reforço positivo. Então, eu já estou dizendo para a criança o que eu espero ver dela e o que eu vou reforçar. Por isso, a gente não usa comandos ou a gente não usa mandos com não. Não corra. O não correr não sinaliza para ela o que eu vou reforçar. Quando eu digo ande devagar, já está implícito na ordem, no mando, qual comportamento vai ser reforçado positivamente. É importante a gente trabalhar com elogios verdadeiros, mesmo porque a gente precisa reforçar para instalação e manutenção de repertório e não esquecer que a aprendizagem se dá por modelagem, mas também se dá por modelo. A gente não pode esquecer que as crianças aprendem vendo. Então, a gente tem muito falar para a criança que ela tem tempo de eletrônicos ou ela tem que fazer outras coisas fora ficar na TV, mas nós, como adultos, também temos que dar modelo desse comportamento. Então, nós também precisamos estar fora do telefone celular. Nós precisamos interagir com ela de outro modo, de modo diferente. Era isso que eu tinha pensado. Desculpa se eu dei uma corridinha no final. Muito obrigada. Esse é o meu e-mail para caso alguém queira, sei lá, mandar alguma coisa. É isso, Sarita. Muito legal, Bia. Muito bacana te escutar falar sobre isso. É um assunto que eu gosto muito também, né? Como você sabe, que vem me intrigando muito, inclusive, em relação principalmente, acho que crianças que têm problema de socialização e já têm dificuldade de socializar, já fogem, já tinham uma fuga, uma esquiva disso em outros ambientes, em ambientes onde elas estavam expostas diretamente a alguma questão social, né, a pessoas de modo geral, e que agora em isolamento essa esquiva fica muito mais intensificada, né, a busca delas por contato com outras pessoas é muito mais difícil. Enfim, entre várias outras coisas que você falou aí, acho que talvez uma intensificação de problemas de ansiedade de separação, de mutismo seletivo, qualquer problema de ansiedade, até porque existe um inimigo aí, né? Existe um perigo recorrente de que alguma coisa aconteça. Então, eu tenho visto muito, tenho ficado muito preocupada com isso, na verdade, né? De modo geral. Mas, enfim, Kendi, temos perguntas do pessoal do YouTube? Oi, Bianca, parabéns pela palestra. Obrigada, Kendi. Pega leve, tá? Tem uma pergunta aqui da Ana. Deixa eu ver, que me perdi aqui agora. A Ana está perguntando como acessamos essas cartilhas que tu mostraste.
Cara, Google, você pode tentar depois, como tá gravado, o QR Code, Googlezão. Todas elas são gratuitas. Se você digitar cartilha infância Covid, e se você quiser, tipo assim, não, vou ser bem específica. Cartilha síndrome de Down Covid, você acha. Então, a gente tem vários defeitos, mas as cartilhas de algumas coisas, principalmente da ONU, de outras organizações de saúde, da Fiocruz, tem um monte. Eu recomendo. Massa. Massa, Bianca. Respondido, então, a Ana Gazilda. O André Time está comentando aqui que acha bem interessante esse modelo da Gomide, que é bem descritivo e ele geralmente indica a leitura. Tem um inventário de estilos parentais que eu acho bem interessante, justamente para a gente discutir e repensar, porque assim, quando a gente pensa em parentalidade, a gente esquece que também é um modelo de aprendizagem e ensino. Eu conheci um psicólogo infantil que falava que quando a gente pensa em modelagem, modelação, a gente esquece que infância também é um processo de modelagem e modelação. A gente reforça uma criança no processo de alfabetização, mas a gente não reforça ela no processo de socialização. Que a gente precisa rever as nossas práticas educacionais parentais. Então, eu concordo com o André, é muito interessante. E tem vários manuais, né? Então, pai presente, pais presentes, pais ausentes. Tem outros manuais da Cíntia Moura. Agora eu não lembro mais nenhum. Que vai trazer sobre essa temática, que é uma temática de consultório, né? Estilos parentais é algo de orientação parental, né? Que a gente senta com os pais e a gente discute quais são os métodos disciplinares, quais são os valores que eles querem passar para os filhos e como é que eles acham que eles estão passando. Pode te pedir por e-mail essas indicações depois? Pode. Eu fiquei interessado também. Pode. Qualquer coisa manda as cartilhas. Eu tenho várias cartilhas. Tá ótimo. O Tica Legari está falando que há uma adaptação deste artigo em português no Boletim Paradigma deste ano. Legal. E aí muita gente... Falar, Bianca? Eu não sabia, não sabia que do boletim tinha. Vamos saber. E aí muita gente comentando aqui, elogiando tua palestra, né? Palestra excelente, ótimo conteúdo, muito bom. Né? A Lígia está perguntando aqui, gostaria de saber se você tem sugestões sobre atendimento online de crianças. A Lígia, polêmica e mamilos. Eu sou uma terapeuta infantil que tem alguns receios da terapia online, porque é isso, você tem que pensar no atendimento sabendo que os pais estão juntos. Então, mais do que um atendimento infantil, eu acho que você pode criar um momento para orientações para pais ou para ensinar os pais, de um modo geral, a interagirem com as crianças. Mas isso é uma coisa muito particular minha. Eu tenho algumas questões com relação ao sigilo do atendimento online infantil. Ai. A gente chegou a comentar um pouco sobre isso, né, na palestra anterior, pela manhã. Eu não estava acompanhando, mas eu vi alguns comentários a respeito da dificuldade que deve ser, né, realmente atender crianças de menos de 8 anos. De fato, deve ser um desafio muito grande. Os pais estão juntos, né? Então, o sigilo fica comprometido. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, em algumas práticas, ou você pode fazer uso de atividades lúdicas para ser um momento ou um modelo de interação para os pais. Então, eu tenho conseguido com os pais observarem a minha interação com as crianças mais para eles aprenderem modelo de interação. Então, como é que você maneja uma birra rolando? Então, eles vão percebendo e eles vão aprendendo o modelo. Então, eu tenho usado mais terapia online como treino parental do que atendimento infantil, digamos assim, eu com a criança comigo. Olha, a Gabriela falando que adorou a temática e como a Bia passou. A Sônia falando aqui, sensacional, boas reflexões e análises. A Ana te agradecendo.
O André falando que esse manual pais presentes, pais ausentes eu tenho e geralmente indico para os pais que eu conheço, e que é muito bom. A Lígia riu contigo aqui e diz que tem percebido essa mesma polêmica em relação ao atendimento infantil online. O Tica Legari está ilustrando aqui o que ele falou no comentário anterior. Eu me referi ao artigo From Helpless to Hero, Promoting Values-Based Behavior and Positive Family Interaction in the Midst of COVID-19. Desculpem o meu inglês macarrônico. Tem a ver com a apresentação da Bia, né? E a Sônia falando aqui, concordo que não dá para cuidar de um cliente criança, sem preparar pais também, né? E uma coisa que eu fiquei curioso enquanto tu falavas, quando tu colocaste aquele gráfico de estilos parentais, se tu tens tido observações assim nos teus atendimentos da influência dos estilos parentais nas relações com as crianças hoje, né? Nesse período de Covid. Tu tens conseguido encontrar assim padrões do pai autoritário, do pai autoritativo, do negligente em relação a como a criança está lidando? Mas pais permissivos ou negligentes. Tipo, a demanda tá tão grande porque eles têm que dar conta de várias coisas em que as crianças têm ficado de lado. Ao ponto dos pais, assim, não é assim, eu reparei, os pais comentarem, eu tenho percebido que eu não tenho mais ficado junto, eu não quero mais saber como tá a escola, do tipo, não ligo. Então, eu tenho visto mais do que autoritários, os permissivos e os negligentes. Muitas demandas, né? Para lidar ao mesmo tempo, a criança acaba ficando prejudicada também. Mas, Bia, você acha que esse período de pandemia acabou, de certa forma, também propiciando ou facilitando alguns outros tipos de intervenção, ou alguns tipos de observação da dinâmica dessa criança em casa, que de repente não era muito fácil de ver no consultório, alguma coisa do tipo? Eu acho que, por exemplo, treino parental é uma coisa que a gente falava muito pouco, ou pelo menos eu não sei, assim, quando eu falava para os pais sobre uma intervenção infantil, modalidade treino parental, não era bem aceito, sabe? Meio que carinha feia. Agora, justamente porque a maioria dos problemas está na relação, quando a gente sugere treino parental, já era o pedido, já era o que eles queriam. Então, tem sido muito legal em termos da terapia infantil, justamente o treino parental, dos pais repararem quem são os filhos deles, criarem um ambiente ou um momento de lazer entre eles, e eu sou fã da jogatina, então assim, eu tenho conseguido voltar a instalar repertórios de brincadeiras que antes não tinham, então, a gente dominó, quebra-cabeça, jogo imobiliário, banco imobiliário quer dizer, jogo da vida, Uno, tipo, eu estou colocando a sementinha da discórdia da jogatina, mas tem sido momentos de lazer entre a família em que os pais têm se apropriado mais do contato com as crianças, eles têm conseguido ensinar coisas que para eles eram importantes. Então, eu tenho, por exemplo, alguns pais que para eles é muito importante aspectos acadêmicos e eles têm usado esses momentos para trabalhar habilidades matemáticas. Então, jogo do Uno vai número, gente. Você pode fazer uso dele para treinar a tabuada. E é isso que eles têm feito. Sei lá, com dinheiro, tem trabalhado tomada de decisão e de escolha no banco imobiliário. Então, eu acho que assim, nem tudo é tão ruim. E isso tem propiciado para a clínica. Mas é isso, é uma outra modalidade de atendimento infantil que não é a modalidade que a gente está acostumado no consultório. Legal, Bia, muito bacana. Foi muito legal a palestra, foi muito legal te escutar sobre isso. Muito obrigada. Eu vi, teve todo um capricho aí em relação à palestra, né? Teve cabeleleila Leila, que eu sei também. Teve um preparo. Legal. Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela palestra. Foi muito legal. E até a próxima oportunidade. Muito obrigada a vocês. Desculpe a correria, o nervoso. Vocês estão muito chiques. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Bianca. Foi ótimo. Boa resto de jaque para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau, Chuchu. Tchau, tchau.